Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os serviços e cumprimento-vos, a vossas excelências. Como sabem, estamos para uma audição. Os candidatos a membros do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Estão hoje presentes connosco para esta audição a doutora Carla Maria Pinto Rodrigues, o Dr. Sérgio Manuel Madeira Jorge Castedo e a doutora Joana Maria Cunha Mesquita Guimarães. O Dr. Carlos Calhar Jorge está no norte da Europa em viagem e, portanto, não pode estar presente, mas não é impeditivo de que as coisas amanhã se possam processar tranquilamente. Muito bem. Vamos então dar início a esta audição. Cada um dos candidatos dispõe de 5 minutos. Depois, cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos. Depois, para resposta às questões colocadas, os candidatos dispõem de 5 minutos. E depois, cada grupo parlamentar, se quiser utilizar 1 minuto do seu tempo, com uma resposta de 2 minutos dos candidatos. Vamos dar início à audição e dou a palavra à doutora Carla Maria Pinto Rodrigues, com quem, aliás, tivemos a oportunidade de estar muito recentemente. Faça favor, doutora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Apresento os meus cumprimentos ao Sr. Presidente, à Comissão Parlamentar de Saúde, às senhoras e aos senhores deputados, ao Gabinete de Apoio, ao Corpo de Apoio da Comissão Parlamentar de Saúde. E nesta intervenção inicial, gostaria apenas de fazer agradecimentos. Agradecer à Assembleia da República por me ter eleito para o 3º mandato do CNPMA que agora termina e por me ter proporcionado esta experiência riquíssima de trabalhar com estas pessoas com quem tive a possibilidade de trabalhar, um grupo de pessoas de reputado mérito. Foi de facto um privilégio integrar este conjunto de personalidades e de ter crescido com eles, porque são pessoas absolutamente excepcionais, não só em termos profissionais, mas também em termos humanos, e o professor Sérgio Castedo e a doutora Joana Mesquita Guimarães são o exemplo disso. E de me terem proporcionado também a possibilidade de trabalhar nesta área tão apaixonante e tão desafiante como é a área da procriação medicamente assistida. Este grupo a que eu tive o privilégio de pertencer, o professor Sérgio Castedo, a professora Joana Mesquita Guimarães, o professor Alberto Barros, a professora Helena Pereira de Melo, o professor Carlos Calhar Jorge, o professor Carlos Plancho, o professor Pedro Xavier e o professor Alexandre Quintanilha, que neste momento já não é membro do Conselho, mas que o foi durante muitos anos. E agradeço a todas estas personalidades a subida honra que me concederam de presidir ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, porque foram eles que me elegeram como presidente durante este 3º mandato. Foi de facto um privilégio. Estendo também este agradecimento ao nosso gabinete de apoio, às nossas assessoras, que apesar das precárias condições com que trabalham, são inexcedíveis no desempenho das suas funções. Gostaria também de deixar um agradecimento a esta Comissão Parlamentar de Saúde e aos grupos parlamentares que trabalharam connosco e nos apoiaram e ajudaram no desempenho das nossas funções e, portanto, trabalhamos sempre em estreita cooperação com os grupos parlamentares desta Assembleia da República. E gostaria também de deixar um agradecimento ao Sr. Secretário-Geral da Assembleia da República, Dr. Albino Azevedo Soares, pela sempre pronta disponibilidade em atender aquelas que eram as nossas solicitações. Espero merecer a confiança das senhoras e dos senhores deputados na eleição que vai decorrer amanhã. Tenho a sensação de dever cumprido. No entanto, não conseguimos alcançar aqueles que eram todos os nossos objetivos no 3º mandato e por isso mesmo é que também me proponho, aceitei esta nomeação e me proponho um novo mandato, que é precisamente concretizar esses objetivos que ficaram por concretizar. Desde logo, dotar o CNPMA de um estatuto compatível com as suas competências, dotar o nosso gabinete de condições dignas de trabalho
e ver a procriação medicamente assistida merecer dos órgãos decisores a importância que deve e a alocação de recursos para que possa ter capacidade de resposta para as necessidades dos casais e das mulheres que precisam de recorrer à procriação medicamente assistida em Portugal. E também gostaria muito de poder finalmente ver a gestação de substituição ser uma realidade em Portugal e dar resposta a doenças graves que neste momento não têm uma resposta legal em Portugal. E, portanto, proponho-me dar continuidade a este trabalho e estou disponível para responder às questões que as senhoras e senhores deputados nos quiserem colocar em concreto. Muito obrigado. Dou a palavra ao Dr. Sérgio Castedo. Faça favor. Dispõe de 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados e demais pessoal que aqui nos apoia. Eu não preciso de 5 minutos porque, de facto, as palavras da doutora Carla Rodrigues, para além de justificarem bem porque é que foi eleita como Presidente do Conselho, traduz, na verdade, tudo aquilo que eu teria para dizer agora. Os agradecimentos que fez e as considerações que fez e as expectativas relativamente a este mandato são também as minhas. Os meus agradecimentos são ainda maiores porque eu tenho merecido a confiança para fazer parte do Conselho desde o primeiro mandato, desde 2007, e portanto, aprendi muito ao longo destes anos e espero continuar a aprender se nos derem essa oportunidade no próximo mandato. Portanto, peço desculpa por ser assim tão breve, mas na verdade não tenho muito mais para dizer, para além de reiterar as palavras que disse a doutora Carla Rodrigues. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Sérgio Castedo. Dou a palavra à doutora Joana Mesquita Guimarães. Faça favor, doutora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhores deputados. Eu também, obviamente, queria começar por fazer minhas as palavras da nossa Presidente do antigo Conselho, a doutora Carla Rodrigues, e, no fundo, queria apresentar-me um bocadinho só para dizer que eu sou médica ginecologista e obstetra e desde sempre, há mais de 20 anos, que trabalho o dia-a-dia com casais inférteis e, portanto, dedico quase as minhas 12 horas de trabalho diário a trabalhar com casais inférteis. Fui desde o início, fundei o Banco Público de Gâmetas, que lamento ver que hoje em dia está a funcionar bastante mal. Fui diretora do Centro Público de Procriação Assistida do Centro Hospitalar do Porto. Hoje em dia sou diretora de um centro de procriação medicamente assistida privado. Mas o que me honrou ao fazer parte deste Conselho nos últimos 10 anos e o que me tem honrado ao longo da minha vida profissional é que me tenho dedicado, para além da atividade profissional, a lutar em várias frentes, porque também sou, há mais de 10 anos, pertenço aos corpos diretivos da Sociedade Portuguesa da Medicina da Reprodução. No fundo, o que eu quero dizer com isto tudo é que eu tenho lutado incessantemente, desde o primeiro dia, pelos direitos dos casais inférteis, porque eu vivencio essa realidade no dia-a-dia. Todos os dias eu percebo o sofrimento dos casais que desejam ter um filho e das limitações de acesso, das listas de espera, das preocupações, e é por isso que eu me dedico de corpo e alma e tenho uma sensação de serviço público e de entrega a estes casais, porque todos os dias eu vivo com esta realidade. E, portanto, as minhas diversas atividades, seja como conselheira de Estado no Conselho Nacional, seja como membro dos corpos diretivos da sociedade, seja nas publicações científicas, seja nos bancos, a fundar o Banco Público de Gâmetas há uns anos atrás, eu tenho dedicado a nossa vida, e muito agora no Conselho naturalmente, a lutar pelos interesses desta população. E por isso é que a sensação que temos hoje, como ex-conselheiros, e queremos manter-nos no Conselho Nacional, se aceitarem a nossa candidatura, é porque temos a sensação que há muito trabalho por fazer. Há muito ainda, deixamos muito trabalho por fazer, e há muito ainda a melhorar, como ainda agora falou a doutora Carla Rodrigues. A estação de substituição é um estandarte que nós tentamos levantar há vários anos e não gostaríamos de deixar o trabalho meio feito, dava aquela sensação de morrer na praia, que não nos cai bem, e, portanto, teria imensa honra e imenso prazer de continuar a lutar pelos interesses dos nossos pacientes e das nossas beneficiárias, e, portanto, será com imenso empenho, com a mesma dedicação que me dedicarei a esta luta, se for
do vosso... Muito obrigado, Sra. Doutora. Agradeço-vos a todos a apresentação e vou passar aos partidos políticos. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os caros colegas, todos os presentes e, em especial, a doutora Carla Rodrigues, o doutor Sérgio Castedo e a doutora Joana Mesquita Guimarães, pelo trabalho, pela disponibilidade de estarem aqui, obviamente, pelo trabalho que já fizeram ao longo dos anos, que é para nós, foi para nós um trabalho que foi muito útil. Enquanto legisladores, tivemos, de facto, no Conselho sempre um apoio técnico e sempre disponível para podermos esclarecer as nossas dúvidas, que são matérias muito complexas e, ao longo dos anos, foram dúvidas que foi importante esclarecer e de facto, o Conselho foi essencial para podermos esclarecer as nossas dúvidas enquanto legisladores, porque foram matérias que deram muito trabalho e que pudemos ver, de facto, o sofrimento e ter contacto com pessoas, o sofrimento que a infertilidade traz a tantas pessoas. E, portanto, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um agradecimento a todos, e em especial aos que aqui estão hoje, e pela disponibilidade de renovarem os vossos mandatos. Obviamente que o meu grupo parlamentar teve o maior empenho e o maior gosto em podê-los propor novamente para continuarem nesse trabalho, como dizia a doutora Joana Mesquita Guimarães, e muito bem, há muito trabalho ainda por fazer, e como foi unânime dizerem que é um trabalho desafiante e que têm pela frente questões, como acabaram de dizer, que é a gestação de substituição, e como sabem, é uma matéria que nos é muito cara, porque percebemos que as pessoas também têm direito à felicidade. E o direito à felicidade, quando a ciência pode ajudar, obviamente desde os parâmetros, com os parâmetros éticos possíveis e com a ajuda, com a vossa ajuda e principalmente tendo também a doutora Joana Guimarães, sendo ainda diretora clínica no ativo num centro, sabe bem no dia-a-dia a esperança que pode dar a tantas pessoas que sofrem por esta questão, e principalmente sabendo que há uma resposta. E sabendo que há uma resposta que a ciência os pode ajudar, seria muito difícil nós percebermos que em Portugal essa resposta não pode ser dada, e o que pode ser dada noutros países a troco de dinheiro, de quantias enormes, sem ética nenhuma, e, portanto, é com muito gosto que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e eu, pessoalmente, estive envolvida nesta legislação, e é com muito gosto que os indicamos no sentido de continuarem o trabalho que ainda não está feito, sabendo que são pessoas em quem nós podemos confiar, pessoas disponíveis e pessoas que estão perfeitamente conscientes do que está em causa. Portanto, nós sabemos que a regulamentação da lei da gestação de substituição está para breve e, portanto, eu penso que vão ter, obviamente, trabalho e esse trabalho vai ser intenso. E nós, enquanto deputados e enquanto deputados da Comissão Parlamentar de Saúde, também vamos ter acesso ao vosso contributo para estas questões que levantam sempre tantas dúvidas, tantas questões que muitas vezes são tão inacessíveis a nós decisores políticos e legisladores, e que
que, enquanto cientistas, enquanto membros de um conselho que trabalham para esse propósito, nos podem ajudar. Portanto, muito obrigada. Eu espero, sinceramente, que sejam eleitos e que possam continuar com o vosso trabalho a prestigiar tudo o que tem a ver com a procriação medicamente assistida. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Patrícia Dantas. Faça favor, Sra. Deputada. Dispõe de 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Doutora Carla, a Sr. Dr. Sérgio e a Sra. Doutora Joana, bem como os colegas deputados e os serviços da Comissão. Queria começar, já em nome do PSD, por agradecer todo o trabalho realizado por Vossas Excelências aqui neste Conselho Nacional, não só aos membros que agora se recandidatam, mas também ao corpo técnico que vos acompanha e que, no fundo, compõe uma estrutura base, uma vez que a vossa prestação não é a full-time. Queria também, obviamente, em nome do PSD, valorizar o vosso currículo e a vossa experiência de particular relevo e bem como, e agora indo um pouco de encontro ao que a doutora Joana disse, agradecer a vossa luta, a vossa ajuda em casos particulares, em casos da infertilidade, que no fundo acaba por dar uma esperança, por dar uma resposta, mas também por dar um futuro ao nosso país, à Europa e ao mundo, porque nós precisamos mesmo de inverter esta posição, no fundo, a condição demográfica que temos. Não tenho aqui obviamente, qualquer reparo ou nota a fazer e apenas colocarei algumas questões que, pela legitimidade que tenho, dada pelo voto popular, pela eleição que tenho a esta função, algumas questões que têm em mente avaliar as condições existentes e, eventualmente, melhorá-las, se é que é possível. Assim, de uma forma mais geral, questionava qual o balanço deste último mandato, que findou agora em fevereiro e que agora se disponibilizam para amanhã, para votos amanhã, para um novo mandato, quais as perspectivas futuras e no fundo, qual o potencial de atuação do Conselho Nacional, sendo que, obviamente, já sabemos que a nova legislação da gestação por substituição terá, obviamente, alguma ou muita preponderância. E quais são, no fundo, as prioridades que têm para o mandato e, como referiu a doutora Carla, que ainda não alcançaram os objetivos, quais são, no fundo, esses objetivos. Queria também, agora de uma forma mais particular, e sabendo que há uma nota predominante à volta da falta de recursos humanos, meios técnicos, também de conhecimento científico, queria questionar quais as dificuldades concretas com que se deparam, se na evolução, uma vez que já não é nem o primeiro nem o segundo mandato que estão na estrutura, se tem havido uma evolução positiva e uma resposta, nomeadamente do Ministério da Saúde e de outros órgãos decisores, se julgam necessário ou oportuno alguma alteração legislativa, e se sim, quais, e gostaríamos também de saber qual é a vossa opinião, isto é, e nas condições atuais, que são as concretas e objetivas que têm neste momento, e com as dificuldades que têm e a limitação nos recursos, quais são os riscos que existem, que vocês percepcionam, para o bom desempenho da vossa missão, isto é, qual é o balanço e qual, no fundo, se há algo na vossa missão que possa estar efetivamente em risco, porque as condições ótimas nós sabemos que não se consegue alcançar sempre. Por último, gostaríamos de saber qual a posição, a avaliação que fazem da complementaridade
entre os dois serviços, os dois sistemas na vossa área de infertilidade e de procriação medicamente assistida, de complementaridade entre o sistema público e privado e quais são os desequilíbrios detectados. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Dantas. Dou a palavra ao Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Catarina Martins. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento a doutora Carla Rodrigues, o Dr. Sérgio Castedo, a doutora Joana Mesquita Guimarães. Agradeço-lhes estarem aqui. Agradeço o trabalho que têm feito. Sabem que para o Bloco de Esquerda as questões da PMA são bastante importantes. Temos investido bastante do nosso tempo e do nosso estudo nestas matérias, pela dupla razão de acharmos importante o direito à felicidade, como dizia, aliás, a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, e por sabermos que só uma legislação que seja segura, que tenha princípios éticos, pode também ordenar da melhor forma as necessidades das várias pessoas e que, digamos assim, colocar a cabeça debaixo da areia nestas questões é sempre o pior dos remédios, porque abre sempre a porta a todos os abusos. E é neste sentido que, para nós, este caminho é muito importante. Eu não queria tomar muito tempo, nós já tivemos a oportunidade de conversar noutras alturas, e nomeadamente em audiências regimentais. Também, digamos assim, é a vantagem de termos aqui dispostos a continuar o trabalho quem já tem estado e quem conhece bem a realidade. Preocupam-nos as condições de acesso à PMA e preocupam-nos as condições de degradação do acesso à PMA no concreto, ainda que a legislação tenha aberto. Seja, vivemos neste momento este paradoxo no país. Temos uma legislação que dá mais acesso à procriação medicamente assistida do que antes, mas temos condições materiais muito difíceis para assegurar depois este direito. E, portanto, aqui, digamos assim, perguntar-vos um pouco, bem, e como também já questionou o PSD, qual é a vossa prioridade? Ou seja, o que é que acham que seriam prioridades neste mandato, tendo em conta esta situação particular e, diria eu, muito frustrante em que nos encontramos? Termos uma lei que abriu o acesso e condições concretas que degradam o acesso. Por outro lado também, e mais uma vez não perdendo muito tempo, até porque me repito sobre preocupações, a regulamentação da gestação de substituição. É uma matéria complexa, é uma matéria que avançará, espero eu, em breve, que deve avançar com os melhores critérios de segurança e também de acesso, como a lei prevê, e também aqui saber quais são as principais preocupações que vêm nesta reta final de podermos ter uma legislação em vigor e a ser concretizada. Eram estas duas questões prioritárias que tinha e agradeço mais uma vez a vossa presença e o vosso tempo e a vossa entrega à causa. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Para responder, começo por dar a palavra naturalmente à doutora Carla Rodrigues. Faça favor. Bem, muito obrigada pelas vossas palavras e pelos vossos cumprimentos, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, Sra. Deputada Patrícia Dantas e Sra. Deputada Catarina Martins. Em relação às questões colocadas e às questões colocadas pela Sra. Deputada Patrícia Dantas, a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos não colocou questões, mas tem sido também para nós um gosto trabalhar com o Partido Socialista, porque de facto também tem tido muita atenção para com a procriação medicamente assistida e em momentos-chave da nossa história recente, a participação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista foi fundamental para nós ultrapassarmos alguns bloqueios na legislação e gostaríamos também de reconhecer isso e, portanto, isso espalha bem aquilo que tem sido a relação de cooperação e de respeito institucional que tem existido entre a Assembleia da República e o CNPMA, a bem, obviamente, da população que servimos. E, portanto, só agradecer as palavras e reconhecer também o vosso trabalho e o vosso esforço naquilo que à nossa área diz respeito. Em relação às questões da Sra. Deputada Patrícia Dantas, são muitas e eu também não me proponho responder a todas, deixo também, se calhar, aqui algum espaço para os meus colegas. O balanço do último mandato, Sra. Deputada, nós apresentámo-lo aqui na Comissão Parlamentar de Saúde, inclusive elaborámos um documento com esse balanço que fizemos chegar à Comissão
Comissão Parlamentar de Saúde, e creio que todos os senhores deputados tiveram acesso, nós conseguimos, reparem, este terceiro mandato foi um mandato absolutamente atípico, desde logo porque assim que tomámos posse, tivemos o acórdão do Tribunal Constitucional a declarar inconstitucional a gestação de substituição e algumas normas que se prendiam com o anonimato de dores, o que foi uma alteração drástica no paradigma da procriação medicamente assistida em Portugal, e nós tivemos que, logo em início de mandato, ultrapassar estas dificuldades. E aqui faço também uma referência ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, sobretudo ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, que na altura foi fundamental para ultrapassar esses constrangimentos, nomeadamente no que ao anonimato de Gâmetas dizia respeito, ao fim do anonimato de Gâmetas, e, portanto, foi fundamental a colaboração do Sr. Deputado Moisés Ferreira na ultrapassagem deste bloqueio e portanto, também não posso, neste momento, também de agradecimentos, deixar de o referir, e a colaboração sempre ativa que recebemos do Bloco de Esquerda. E, portanto, e do PSD, obviamente, também sempre obtivemos receptividade para aquilo que eram as nossas preocupações. O balanço, como eu estava a dizer, deparámos-nos com este constrangimento e tivemos que o ultrapassar. Deparámos-nos também com o constrangimento da pandemia, que obviamente foi um desafio enormíssimo, não só para os centros na sua atividade diária, mas também para o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, que tivemos que acrescentar àquilo que eram as nossas competências, os desafios da pandemia, com orientações aos centros e depois com propostas concretas que apresentámos à Assembleia da República para ultrapassar o aumento das listas de espera e os constrangimentos que foram criados na procriação medicamente assistida fruto da paragem da pandemia. Obtivemos por parte do Governo de algumas respostas, nomeadamente no alargamento da idade das mulheres que, entretanto, tinham atingido o limite da idade para acesso a tratamentos de procriação medicamente assistida. Foi alargado esse prazo para que pudessem recorrer e não fossem penalizadas pela suspensão da atividade. Portanto, com estes constrangimentos e com esta atipicidade que surgiu no nosso terceiro mandato, apesar de tudo e apesar da precariedade do nosso estatuto, como disse bem, Sra. Deputada, nós não estamos em permanência, mas temos responsabilidades em permanência, diárias e constantes. E, portanto, isso obriga a um esforço redobrado de todos os conselheiros, sobretudo da Comissão Coordenadora, de que faço parte, para dar resposta diária a tudo aquilo que são as necessidades. E, portanto, ao longo deste mandato, essa consciência nós temos tranquila de que nenhum centro e nenhum beneficiário foi prejudicado pelas dificuldades que nós temos no funcionamento do Conselho. Ou seja, demos sempre prioridade à resposta àquilo que eram as necessidades dos beneficiários, que é para isso que trabalhamos. E, portanto, nós conseguimos cumprir tudo aquilo que eram os nossos objetivos a que nos tínhamos propostos, aqueles objetivos que dependiam de nós. Os outros objetivos que não dependiam de nós, mas sim da Assembleia da República e do Governo, alguns ainda não conseguimos alcançar. Dentre esses, os que eu, na minha intervenção inicial, referi, nomeadamente o estatuto do Conselho consentâneo com aquilo que é a sua responsabilidade e com aquilo que são as suas competências, e isso é uma responsabilidade da Assembleia da República, a alteração desse estatuto, e não queremos alterar o estatuto porque sim, queremos alterar o estatuto para podermos responder melhor e cabalmente àquilo que são as necessidades das pessoas que têm que recorrer a tratamentos por procriação medicamente assistida e para aquilo que são as necessidades dos centros e da população em geral. Outro dos grandes objetivos para este mandato é, além do nosso estatuto, é dotarmos o nosso gabinete, porque também, como disse bem, são o nosso suporte. O nosso gabinete trabalha em condições precárias, o nosso gabinete trabalha em clara discriminação, porque trabalham lado a lado com funcionários parlamentares e não têm o mesmo estatuto, têm um contrato de trabalho sem qualquer perspectiva de progressão na carreira.
e desenvolvem um trabalho extremamente exigente, difícil, muitas vezes com isenção do horário de trabalho e, portanto, essa precariedade torna o Conselho também precário, porque a qualquer momento nós podemos, como já aconteceu, perder uma das pessoas que colabora connosco e isso traz-nos dificuldades acrescidas. Em relação a outras das prioridades, é de facto colocar a procriação medicamente assistida na agenda e alocar à procriação medicamente assistida, nomeadamente ou principalmente nos centros públicos, dos recursos necessários para dar resposta às populações, porque também, como referiu, esta complementaridade entre o sistema público e privado é importante. Nós temos em Portugal 10 centros públicos e 17 centros privados. Ou seja, no último mandato abriram 3 novos centros privados e estão já perspectivada a abertura de novos centros privados. Isto significa o quê? Significa que há muita procura, porque infelizmente a infertilidade é uma doença que está aqui e que, pelo contrário, não vai regredir, pelo contrário, tem propensão para aumentar, e há muita procura de tratamentos por procriação medicamente assistida e o Serviço Nacional de Saúde está no limite das suas capacidades, não pode responder a mais do que aquilo que responde se não tiver alocação de recursos. E, portanto, as pessoas que não conseguem ter resposta no Serviço Nacional de Saúde têm que recorrer ao privado, mas esta complementaridade faz-se de uma forma perniciosa, porque só pode recorrer ao privado quem tiver condições financeiras para pagar um tratamento no privado e, portanto, muitas dos casais, muitas das mulheres têm que abandonar o seu sonho de constituir uma família, o seu projeto de felicidade, o seu projeto de parentalidade, porque o Serviço Nacional de Saúde não dá resposta em tempo útil e, portanto, isso é um grande desafio, é nós conseguirmos alocar esses recursos. As propostas, eu não preciso de as avançar, porque elas estão num documento elaborado por um grupo de trabalho que foi constituído pelo Governo, grupo de trabalho esse que apresentou aqui nesta Comissão Parlamentar as suas conclusões e basicamente está ali o que é preciso fazer de imediato para haver uma maior capacidade de resposta no Serviço Nacional de Saúde. Foi o relatório sobre o alargamento dos programas de acesso à PMA, promoção e promoção de doações no Banco Público de Gâmetas. É de maio de 2021 e até hoje ainda não foi concretizada as propostas que estão neste relatório. Portanto, o diagnóstico está feito, estão aqui propostas, é pegar nestas propostas e aquilo que depende da Assembleia da República ser desencadeado pela Assembleia da República e aquilo que depende do Governo ser desencadeado pelo Governo. É isso que nós temos tentado. Ainda recentemente tivemos uma reunião com a Senhora Secretária de Estado da Saúde e apresentámos estas nossas preocupações e recebemos a maior disponibilidade e abertura da parte dela para dar resposta a estas necessidades. Em relação à dificuldade de acesso, eu não vou também alongar muito mais, só dizer que, efetivamente, como disse a senhora deputada Catarina Martins e bem, a lei permitiu às mulheres sozinhas e aos casais de mulheres recorrerem a tratamentos de procriação medicamente assistida, mas depois, na prática, elas não podem recorrer a esses tratamentos, sobretudo no SNS, porque precisam naturalmente de gâmetas doados. Sabemos as dificuldades do Banco Público de Gâmetas, que a doutora Joana poderá concretizar, e a verdade é que no Serviço Nacional de Saúde praticamente não têm sido feitos tratamentos a mulheres sozinhas ou casais de mulheres, só aquelas que têm capacidade financeira é que recorrem aos tratamentos no privado. Ou seja, a lei concedeu direitos, mas depois na prática esses direitos não têm efetividade, não têm aplicabilidade e nós estamos a falhar. Estamos a falhar enquanto sociedade, porque não estamos a respeitar os direitos que as pessoas têm, sobretudo o direito de constituírem família, que é um direito que está consagrado na nossa Constituição. E, portanto, falar de procriação medicamente assistida é falar, como já aqui foi dito, da constituição de família, é falar do plano e do objetivo de felicidade das famílias e das pessoas, que é legítimo e que devemos fazer tudo para que as pessoas consigam esse objetivo legítimo, mas também numa perspectiva um pouco mais utilitarista, é nós pensarmos no futuro de Portugal, porque efetivamente nós sabemos quais são os nossos problemas de natalidade.
Nós sabemos quais são os problemas de envelhecimento da nossa população e se nós não investirmos naquilo que é a natalidade em Portugal, o nosso futuro coletivo está comprometido e, portanto, é aqui, é na procriação medicamente assistida que passa muito do que é também a natalidade em Portugal. Nascem em Portugal, em média, 3.000 crianças por ano, fruto de técnicas de procriação medicamente assistida. Poderiam nascer muito mais se o Serviço Nacional de Saúde tivesse capacidade de resposta e é nisso que nós estamos apostados, em que nenhuma mulher e nenhum casal tenham que abandonar o seu projeto de felicidade, o seu projeto de paternidade e de maternidade, por o Estado não ter capacidade de resposta. Isso é, de facto, uma injustiça e uma violação grosseira dos direitos, liberdades e garantias dos portugueses e, portanto, essa é a nossa principal luta, se assim posso dizer, e tenho muito gosto de saber que estou a lutar do lado certo da luta. Em relação à gestação de substituição, já o dissemos aqui, aguardamos, mas quando sair o diploma, vamos estar confrontados, a regulamentação, vamos estar confrontados com as nossas limitações enquanto Conselho, porque a gestação de substituição, foram os senhores deputados que nos deram essas competências, exige uma dedicação enormíssima do Conselho, porque tudo passa por nós. E, portanto, no regime em que nós trabalhamos no CNPMA, é impossível exigir mais disponibilidade aos conselheiros do que aquela que nós já damos ao Conselho e, portanto, e que só com um grande sentido de serviço público nós conseguimos responder. E eu deixaria, pedindo desculpa se me alonguei, mas também as questões foram muitas, deixaria a palavra também aos meus colegas para complementarem as respostas. Muito bem, Dra. Carla Rodrigues. Aliás, cumpriu a sua vocação parlamentar, como nosso ex-colega, de triplicar o tempo de que dispunha, mas eu também usei da minha habitual tolerância e reconhecida tolerância, mas, de qualquer modo, as explicações que deu, penso que eram muito interessantes para todos nós e, por isso, não há mal nenhum no excesso de tempo que utilizou. Mas, de qualquer modo, passo a palavra ao Sr. Sérgio Castelo, se quiser usá-lo. Faça favor. Muito bem, serei muito rápido. Antes de mais, gostaria de agradecer as palavras simpáticas que nos foram dirigidas e fomos questionados sobre o balanço, as perspectivas e quais seriam as prioridades e, eventualmente, sugestões de alterações legislativas e como resolver os problemas dos constrangimentos no acesso aos tratamentos de PMA em Portugal, sobretudo no âmbito do SNS. Relativamente à questão do balanço, eu estou de acordo com a doutora Carla que este foi um mandato muito desafiante e talvez, nesse aspecto, talvez, juntamente com o primeiro e terceiro mandato foram os mais interessantes. O primeiro porque nessa altura, foi necessário estabelecer as regras de funcionamento dos centros de PMA, foi necessário elaborar uma série de normas de garantia de qualidade e, portanto, isso aí foi desafiante porque estávamos a trabalhar sem haver nenhuma legislação nessa matéria. E este outro foi pelos motivos que elencou a doutora Carla, nomeadamente a questão do acórdão do Tribunal Constitucional e que imediatamente lançou o problema o que fazer aos gâmetas que tinham sido colhidos ao abrigo do anonimato, se deveriam ser, destruídos ou se poderiam ser usados. Felizmente, os senhores deputados entenderam criar uma norma transitória que permitia a utilização desses ao abrigo do regime de anonimato com o qual tinham sido doados. Isso veio permitir utilizar muitos dos gâmetas e dos embriões que estavam criopreservados na altura. E a seguir a questão da pandemia, que de facto foi outro dos desafios que toda a sociedade passou e que também a PMA teve que ultrapassar. Se é verdade, e portanto nesse aspecto eu acho que foi um balanço positivo também e julgo que foi muito gratificante para todos os que trabalhavam e trabalhavam no CNPMA. E na verdade o CNPMA carece mesmo de uma alteração do seu estatuto, porque os desafios com que temos sido confrontados, desde o primeiro mandato, têm vindo a aumentar.
e não é compatível com um trabalho um bocado em part-time que nós fazemos. Na verdade, nós reunimos uma vez por mês e se reuníssemos apenas e se nos dedicássemos exclusivamente uma vez por mês, nós não conseguiríamos fazer metade do trabalho que fazemos. Nós diariamente trabalhamos nesta área, somos confrontados com questões a que temos que responder e para não atrasar ainda mais as questões dos tratamentos de PMA. É por isso que eu julgo que esta deveria ser uma das prioridades, que era a alteração do estatuto jurídico do Conselho, que nos permitisse termos uma dedicação maior e nos permitisse, por exemplo, dar resposta a isto que aí vem, que é a gestação de substituição, uma vez regulamentada, vai exigir do CNPMA muito mais do que nós teremos capacidade para dar. E sem uma alteração desse estatuto, mais uma vez, vamos criar um direito e sem a possibilidade de lhes dar resposta. E relativamente a esta questão do direito que está consignado e da falta de acesso das pessoas através do Serviço Nacional de Saúde, a Sra. Deputada Patrícia Dantas perguntou o que é que poderia ser feito nisto. E julgo que aqui não é tanto uma questão da alteração da legislação, mas muito mais do investimento nesta área. Na verdade, por exemplo, para mim é incompreensível que apenas 1% dos tratamentos com ovócitos da Dora tenham sido feitos no público e, portanto, que 99% dos ovócitos da Dora tenham sido através dos serviços dos centros privados de PMA. E a percentagem para os espermatozoides da Dora, embora seja baixíssima também, é ligeiramente superior, só 4% dos tratamentos são feitos no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isto é incompreensível e, de facto, limita muito, como dizia a doutora Carla, o acesso de pessoas que não têm capacidade financeira de recurso aos privados de acederem a tratamentos PMA. E isto resolvia-se, como se resolveram nos privados, através de um investimento. É verdade que é preciso um investimento, mas o retorno é óbvio, que é o melhorar o acesso das pessoas a este tipo de tratamentos. Portanto, isto para mim parece mais importante do que a alteração da legislação, embora eu reconheça como médico de genética, que não percebo nada de legislação, que me parece, a mim como leigo, portanto, que a legislação que regulamenta a PMA está excessivamente dispersa e mesmo para nós é muito difícil às vezes estarmos a seguir e temos que consultar uma série de diplomas, quando eu acho que deveria ser possível, mas digo eu como leigo, como ignorante nesta matéria, deveria ser possível ter uma legislação que não tivesse dispersa e que fosse, digamos, mais agrupada sobre esta matéria. Não sei se... julgo que esses 3% de nascimentos que se devem a técnicas de PMA, de facto, poderia aumentar significativamente com isto. Sem este investimento, receio que os privados continuem, de facto, a poder ter um crescimento nesta área, mas haja um acesso muito limitado das pessoas que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde. Eu, se calhar, ficaria por aqui para tentar... Muito obrigado, Dr. Sérgio Castedo. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Dou a palavra à doutora Joana Mesquita Guimarães. Faça favor, doutora. Dispõe de 5 minutos. Sim, muito obrigada. Eu vou tentar não repetir aquilo que já foi dito pela doutora Carla e o professor Sérgio Castedo e vou focar-me apenas nos assuntos que foram menos abordados. Um deles, naturalmente, o desequilíbrio entre os públicos e os privados. Naturalmente que nós sabemos que, e no que me toca mais particularmente, que é o Banco de Gametas. No meu ponto de vista, muito humilde, o grande problema do Banco de Gametas é, por um lado, a falta de financiamento, porque não sei se os senhores deputados têm ideia, mas estudar um candidato da Dor e da Dora custa à volta de 2.000 euros. Portanto, eu tenho uma senhora que chega ao meu centro, um centro público, que quer doar Gametas. O Serviço Nacional de Saúde gasta 2.000 euros com aquela da Dora, porque entre a compensação económica, o estudo genético, a medicação, são 2.000 euros. Em Portugal, em 2020, que são os últimos registros que nós publicamos do Conselho Nacional,
foram estimuladas ou foram feitos ciclos de estimulação a dadoras, cerca de 850 ciclos. Isso implicava um gasto económico muito grande pelo SNS. Portanto, para haver, de facto, dadores em Portugal no Banco Público, tem que haver um financiamento económico muito grande. Eu, quando era diretora do Banco Público, e marcava 2 ou 3 funções de dadoras, ia ao Conselho de Administração pedir o financiamento para pagar aquelas dadoras, para compensar economicamente, e a senhora administradora punha as mãos à cabeça e dizia: não pode fazer 2 funções numa mesma semana, que eu não disponho desse financiamento. Portanto, havia um problema económico sério no Serviço Nacional de Saúde. O outro problema que me parece sério é a equipa, os profissionais dedicados ao Banco Público de Gâmetas. Hoje em dia, como era no tempo em que eu era diretora, o Banco Público estava inserido num centro de procriação medicamente assistida. Naturalmente que a prioridade é o tratamento dos casais inférteis e, portanto, o banco e as dadoras são o remedio, é o que sobra. Mas as dadoras e os dadores, nós temos que entendê-los como pessoas que estão, até certo ponto, a fazer-nos um favor, estão a dar um bocado do seu tempo e que temos que ter imensa disponibilidade de horários para os receber, temos que os tratar bem, porque, de facto, aquelas pessoas estão a fazer um favor ao outro cidadão, ao ser humano, e, portanto, têm que ser bem tratadas. Não podem ficar 2 horas à espera no banco de ser atendidas, não podem ser atendidas nos horários que interferem na sua atividade laboral, portanto, tem que haver uma equipa de profissionais claramente dedicada aos dadores. Portanto, é possível ter um Banco Público de Gâmetas a funcionar, porque eu, que sou a mesma pessoa, estive num Banco Público de Gâmetas, hoje tenho uma clínica de procriação assistida privada e funciono 300 dadoras por ano na minha clínica, sendo eu a mesma pessoa. Claro, há um investimento económico muito grande, há pessoas, há uma equipa totalmente dedicada para as dadores e para as dadoras, portanto, é possível. Os dadores que dão num banco privado são os mesmos que dão no banco público. É preciso haver interesse, motivação e vontade política para haver dadores no Banco Público de Gâmetas. Isso acho que tem que ficar claríssimo. O outro assunto é, e eu ainda vou mais longe, é o problema, claro que houve o alargamento da lei aos novos beneficiários. Também gostaria que tivessem a noção de que, também dos dados que dispomos de 2020, apenas 11% dos tratamentos PMA são feitos em casais de mulheres e mulheres sem parceiro. Portanto, o grosso dos casais, o grosso dos tratamentos de procriação são feitos em casais heterossexuais inférteis. Mas, infelizmente, estes 11% mereceriam fazer os seus tratamentos gratuitamente no Serviço Nacional de Saúde e têm, de facto, que ir para os serviços privados. O que poderia ser feito era, como acontece nas cirurgias, nos CIGICs, é que, se não podem ser tratados nos públicos, serem desviados com um cheque para os serviços privados. Portanto, há maneiras de ir ultrapassando isto. É óbvio que o grande problema destes casais são os limites de idade, porque uma mulher e um casal que fica 3 anos à espera de um gâmeta, o envelhecimento ovárico é incompatível com esta espera. À espera, uma mulher que fica à espera de um espermatozoide durante 3 anos, o seu envelhecimento ovárico vai ter um comprometimento muito sério no resultado. Mas eu acho que o CNPMA, um dia, quando tivermos tempo e quando formos, se calhar, com o tal de outro estatuto, temos que dar um passo mais à frente, que é educar para a saúde reprodutiva. Porque, hoje em dia, os tratamentos de procriação são cada vez há mais clínicas, cada vez há mais pessoas, porque não há educação no sentido de se esclarecer. Ainda agora saiu um artigo feito pela Associação Portuguesa de Fertilidade, juntamente com a Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução, que mostra a total iliteracia da nossa população relativamente ao impacto da idade na fertilidade. Há a possibilidade de se doar óvulos, há a possibilidade de se recorrer a tratamentos com gâmetas doados. A nossa população desconhece este tema. Estamos aqui meio dúzia de pessoas motivadas, apaixonadas, que conhecemos o tema, mas a nossa população desconhece. Portanto, temos que educar a população para a fertilidade, para engravidar prematuramente, para não fazer contraceptivos uma vida inteira. Portanto, ainda temos muito para fazer nesta área, que com certeza reduziria as listas de espera, reduziria as pessoas a precisar de tratamentos de fertilidade. Portanto, é o que começamos por dizer no início, há muito trabalho para fazer nesta área e há muita capacidade de fazer. Os centros públicos estão cheios de pessoas, cheias de valor, colegas nossos com imensas capacidades, precisam de mais meios humanos, de mais meios técnicos para ultrapassar isto, porque temos profissionais
da maior qualidade no Serviço Nacional de Saúde, super capazes de resolver estas questões. Muito obrigado, doutora Joana Mesquita Guimarães, pelas suas explicações. Vamos passar a uma segunda ronda de 1 minuto para cada grupo parlamentar. Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, faça favor. Sr. Presidente, eu não vou usar 1 minuto, a não ser para dizer que estou esclarecida e agradeço uma vez mais e, portanto, tomamos boa nota das justas reivindicações que nos deixaram e estamos conscientes que haverá, obviamente, oportunidade para ir resolvendo as questões, não todas de uma vez, mas tomamos boa nota e obrigada e desejo que sejam eleitos amanhã para poderem continuar o trabalho que já iniciaram. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Patrícia Dantas. Faça favor, 1 minuto. Eu também já não tenho mais questões, agradeço a vossa colaboração no esclarecimento das muitas questões que colocámos e desejar que amanhã corra bem a eleição e que continuem com essa vossa missão, com essa vossa boa vontade de dar esperança, dar a tal resposta que é preciso ser dada, porque só a esperança não torna o sonho realidade e dar também o dito futuro a Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Dantas. Ainda dispõe de tempo, se precisa, não pretende. Faça favor. Sr. Presidente, Faça favor, só agradecer esta audição, agradecer as vossas questões, agradecer a colaboração profícua que temos mantido, agradecer a confiança na indicação dos nossos nomes para um novo mandato e agradecer, se amanhã formos eleitos antecipadamente, a eleição e dizer-lhes que estaremos, obviamente, disponíveis para trabalharmos em conjunto em prol deste objetivo comum, que é, de facto, haver acesso das pessoas a tratamentos por criação medicamente assistida e a poderem realizar os seus sonhos de paternidade e de maternidade e a constituírem família. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Eu quero agradecer naturalmente à doutora Carla Rodrigues, ao doutor Sérgio Castedo, à doutora Joana Mesquita Guimarães, as respostas que deram. Quero agradecer aos seus deputados. Quero fazer minhas as palavras, quero sublinhar a traço cheio as palavras que aqui ouviram e dizer-vos, julgo que em nome de todos os deputados, que da parte da Comissão e naturalmente da minha parte em especial, há toda a disponibilidade para sempre que for necessário podermos trabalhar em conjunto e podermos ajudar-vos a atingir os vossos objetivos, que são também os nossos objetivos, necessariamente. E que tudo corra bem amanhã. É o meu desejo. Obrigada. E até amanhã.